Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando a nossa aula de número 13, maratonando aqui sobre a metodologia BIM. E hoje o tema é como entender os perfis BIM e encontrar o seu lugar dentro da metodologia. Se você está buscando uma colocação profissional e quer entender mais como que funciona todos esses perfis BIM dentro da metodologia, fica comigo até o final da aula. E lembrando, pessoal, toda quinta-feira, às 17 horas, a gente tem um encontro marcado para falar sobre a metodologia BIM. Então não se esqueçam de seguir o nosso canal, selecionar o sininho aí para receber as notificações e mande para aquele amigo também para a gente atingir mais pessoas levando esse conteúdo aí gratuito sobre a metodologia BIM. Então vamos seguir aqui sem muitas delongas. Eu sou o Hugo Aleixo e vamos entender como são esses perfis BIM na prática. Então, pessoal, pensando aqui, você sabe qual é o seu perfil dentro do BIM? Como a gente sabe, o BIM está transformando toda a parte da construção civil. Está melhorando muito todos os processos, integrando toda a equipe, fazendo o processo colaborativo acontecer de fato. E a gente precisa compreender quais são esses perfis BIMs dentro da metodologia, dentro da construção civil, para a gente agregar mais valor ainda a esse processo colaborativo. Então, a pergunta principal: você que já está trabalhando com a parte da construção civil, já se atentaram a esse mundo da metodologia BIM? Se não, pessoal, um alerta aí para vocês. Comecem a se inteirar desse assunto, porque é um assunto que veio para transformar toda essa construção civil e ela já está acontecendo. Como a gente sabe, né? Quem não sabe ainda também, a gente já tem um decreto federal exigindo a realização, né, dos projetos todos na metodologia BIM. Então, quem não se atentar a esse movimento que está acontecendo, né, essa transformação digital que está acontecendo, vai ficar fora do mercado em breve. Então, vamos atentar a esse assunto e, além da metodologia BIM como um todo, começar a pensar também na parte da inteligência artificial, que é um ponto também que veio para ficar, né? Tá cada vez mais auxiliando a gente nessa transformação digital. Então, pessoal, cada pessoa tem um perfil único, né? E ele deve agregar valor nessa construção civil em um determinado momento. E no BIM não é diferente. Cada pessoa tem ali o seu ponto forte, onde ela pode estar agregando, né, em todo esse processo aí, quando se diz na transformação digital, atrelando a metodologia BIM. Vamos dar sequência aqui. Como a gente sabe, o perfil BIM é muito importante para que aconteça toda a colaboração entre as disciplinas e especialidades de um projeto. Os perfis BIM vão ser importantes para cada etapa ali do projeto e para cada processo que for acontecendo. Então, ali, cada perfil BIM vai ter uma atribuição dentro da integração do projeto. Temos os pontos de colaboração, informação e processo como os pontos principais aí da metodologia BIM. Então, a questão de informação, a gente vai ter ali todos os dados centralizados em um ambiente comum de dados, onde ali todos os perfis BIM vão estar interagindo entre si para chegar no resultado final, que é a entrega, né, ou seja, do projeto ou do empreendimento. E tem todo o processo colaborativo, né, que a equipe fica cada vez mais inteirada, colabora em todos os pontos do projeto. E claro, a questão de processos. Os processos vão ser fundamentais para que a metodologia comece de maneira correta e finalize com a entrega de forma eficiente, minimizando aí custos no canteiro de obra, por exemplo, evitando retrabalhos quando a gente projeta, por exemplo, pensando nas interferências, né? A gente sai dessas interferências que muitas das vezes ali na fase de projeto não é pensada e na hora que chega em obra é aquele susto, né? Aquele imprevisto de ter que mudar projeto, né? Então você acaba
tendo retrabalho e ainda atrasa a sua obra. Então, assim, a gente tem que se atentar muito a todo esse processo da metodologia BIM e ter clareza de como que esses papéis BIM vão entrar nesse processo e ganhar em eficiência. Lembrando que cada perfil BIM, pessoal, é muito importante no quebra-cabeça da transformação digital. Então, cada um vai fazer um ponto ali em específico para a gente chegar no resultado final bem eficiente. Seguindo aqui, eu trago para vocês os 4 perfis BIMs mais importantes dentro da metodologia BIM. E quais são esses 4 perfis? O modelador BIM, o coordenador BIM, o gerente BIM e o especialista BIM. Mas aí o que faz cada um desses perfis dentro da metodologia? Vamos entender aqui quais são as principais responsabilidades e as suas competências dentro dessa caminhada da metodologia BIM. Começando aí pelo modelador BIM. O modelador BIM, pessoal, é basicamente pegando uma referência aí, é como se fosse o cadista, né? O cara que vai fazer os desenhos, a modelagem tridimensional. Porque quando a gente trabalha na metodologia BIM, a gente não está mais fazendo ali 2 linhas para representar a parede. A gente está de fato fazendo a construção virtual e imputando as informações ali necessárias a qualquer outro uso BIM dentro da metodologia. Lembrando, pessoal, que em aulas anteriores, aí no canal, eu falei muito sobre os principais conceitos, sobre os usos BIM. Vale a pena vocês assistirem às aulas anteriores. Perfeito? Então, assim, o modelador BIM vai ser o responsável pela modelagem e o detalhamento do modelo tridimensional. Além dele fazer todo o processo ali de mandar, né, no fluxo, por exemplo, no fluxo de trabalho, ele vai ter um papel muito importante, que é submeter esse projeto ao coordenador, por exemplo, para validar esse projeto. Então, o modelador BIM, ele tem que fazer uma representação bem precisa da nossa construção virtual. E ele deve ter domínios de alguns softwares. Dentro deles, o principal seria o Revit, mas também temos o ArchiCAD, temos outros aí que são bastante eficientes no que se trata da metodologia BIM. Um exemplo aqui que eu trago aqui para vocês seria a modelagem de estrutura metálica e todos os seus elementos de conexões. Então, quem que é o responsável por fazer isso? O modelador BIM. Eu vou abrir aqui o software Revit para vocês entenderem um pouco como que seria, né, essa responsabilidade de desenvolver essa parte de modelagem BIM, tá? Então aqui eu tenho o meu software Revit. Vou abrir esse projeto aqui, que é um projeto residencial, para vocês entenderem um pouquinho melhor qual que é essa função do modelador BIM dentro do que se fala da metodologia BIM. Perfeito? Então aqui, pessoal, eu já tenho a minha interface aqui do software de modelagem. O Revit auxilia a gente muito, né, dá muito subsídio para a gente fazer todo esse processo de modelagem. Então, qual que é a responsabilidade do modelador BIM? Ele vai literalmente fazer a modelagem dessa parede aqui. Ele vai colocar as informações que são referentes a essa parede, como vocês podem ver aqui na aba de propriedades. Se eu selecionar aqui, editar tipo, ainda eu vejo algumas outras configurações. Eu sei que ela é uma parede aí com algumas camadas, eu posso vir aqui em editar tipo e eu sei cada camada que tem essa parede. Ou seja, a gente faz de fato a modelagem da construção virtual. Então, além de fazer toda essa parte aqui de modelagem, né, que eu estou mostrando aqui, ó, aqui já é o telhado, ele é responsável por modelar o telhado, modelar o guarda-corpo, modelar a janela. Então a gente tem todo o processo também de extração de documentação, que também seria de responsabilidade do modelador BIM. Então, a partir do modelo 3D, ele já faz a extração, né, dessas plantas baixas, né, para mandar para a obra. E lembrando que tudo que acontece aqui em planta baixa, acontece lá no nosso modelo 3D. Ó. Selecionei que é parede, deletei ela aqui no meu projeto.
Lá no 3D também ela vai ser deletada. Vou dar um Ctrl Z aqui. E mesma coisa acontece com os quantitativos, no qual o modelador BIM também é responsável por extrair esses quantitativos. Lembrando que uma vez que você configura a tabela, esses quantitativos vão ficando automáticos. Por exemplo, vou deletar aqui as portas do meu modelo. Vocês vão ver que a parte do quantitativo também vai modificar. Eu abri a família aqui, vou fechar. Então aqui, ó, todas as portas aqui do meu modelo, eu vou deletar ela para vocês verem que o impacto na tabela, ó, é a P32. Deixa eu pegar a janela aqui que vai ficar mais fácil. Janela 18. Ó, então aqui é a janela 18. Observam que aqui a gente tem a janela 18, a gente tem duas aqui, né? Se eu chegar aqui e dar um delete nela, observe que ali no meu quantitativo já vai alterar. Ó, remover referências, aqui já passou para 1, ó, na minha janela 18. Então o modelador BIM tem todas essas responsabilidades, modelar, gerar o detalhamento e tudo mais. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso conteúdo, vamos passar agora para o BIM Coordination, que seria a parte do coordenador BIM, tá? Então, o coordenador BIM, ele tem que orquestrar todo o fluxo de trabalho. Ele vai ser o responsável ali por colocar em prática que todos os envolvidos no projeto façam que siga o BEP. Ele vai ser o responsável ali por compatibilizar todo o projeto, fazer as detecções de interferências, propor soluções, né, para correção, onde o modelador que vai estar fazendo essa correção. E além disso, ele é um responsável por controlar toda a qualidade dos modelos BIM. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ser o agente principal ali no orquestramento do projeto. Então, quando a gente fala do BIM Coordinator, a gente vai ter aí como principal ponto da fluidez ao projeto. Então, essa é a principal responsabilidade do perfil BIM Coordinator dentro do processo aí da metodologia BIM. Então, vindo aqui, né, para o nosso Revit de novo, ele pode fazer algumas verificações dentro do próprio software aqui, mas normalmente o BIM Coordinator ou coordenador BIM, ele vai trabalhar dentro do ambiente comum de dados, que é aqui eu trago para vocês também como exemplo o ACC, que é o Autodesk Construction Cloud. A gente também passou um tempinho aí, cada semana, trazendo um tópico importante aqui dentro desse CDE, né, que é um ambiente comum de dados da Autodesk, que é o ACC. Então vale a pena também vocês voltarem algumas aulas aí para assistir esse conteúdo, que é muito importante no que tange a metodologia BIM. Então aqui o BIM Coordinator, dando um exemplo aqui para ficar mais prático para vocês entenderem, ele vai ser o responsável por compatibilizar o projeto, como eu trouxe aqui falando, né? Um exemplo prático aqui seria Clash Detection entre a estrutura hidráulica e elétrica no Navisworks. Pode ser em outros softwares, como vocês vão ver aqui agora, em vez de fazer no Navisworks essa compatibilização, eu vou mostrar ela aqui dentro do Autodesk Construction Cloud. E como que seria essa compatibilização aqui? Eu seleciono o meu ambiente onde eu quero fazer a coordenação e vou selecionar os modelos. Vou colocar aqui a coordenação 3D, que é as vistas que eu utilizo, e abro aqui no visualizador. Com isso, o coordenador BIM vai ser o principal responsável por verificar essas interferências nos modelos. Aí, uma vez que carrega todo o ambiente, esse ambiente vai federar, né? O que seria federar? Juntar todas as disciplinas nesse mesmo ambiente para a gente rodar a ferramenta Clash Detection, onde ela vai fazer as verificações das interferências entre as disciplinas. Ou seja, ele vai verificar se um pilar está colidindo ali com a hidráulica, o que não pode acontecer, que senão a gente tem muito imprevisto lá dentro da obra, né? Ele vai verificar todas essas colisões entre as disciplinas e vai acusar aqui antes do projeto ir para a obra. Veja a economia que isso gera. Eu penso que vocês já podem ter passado por essa dor de cabeça, né? Chegou lá na obra e aconteceu vários imprevistos.
Nós estamos com um ambiente aqui um pouquinho lento. Vou dar um F5 aqui para atualizar ele. Então, enquanto carrega aqui, pessoal, vou passar para a parte do gestor BIM para vocês entenderem como que o gestor BIM atua, né? Ou mais conhecido também aí como BIM Manager. Vou deixar só carregando aqui para a gente não perder tempo da nossa aula. O perfil do BIM Manager, pessoal, é o cara que vai ser o estrategista ali dentro da empresa, tá? Ele não vai só ficar focado no projeto, mas ele vai ficar em um nível estratégico da empresa. Ele vai conciliar ali a estratégia principal da empresa atrelada à metodologia BIM. Ou seja, ele vai definir todos os padrões BIM da empresa, vai ser responsável ali pelo pelo BEP, né, pela fabricação desse BEP e pela sua manutenção. Além disso, pessoal, é lógico que ele não faz isso sozinho. Ele traz toda a equipe para perto para chegar no melhor resultado, porque ele tem a visão estratégica, né, e, por exemplo, o modelador tem a visão ali de mão na massa mesmo, né, de execução ali do projeto, da operação. Então é muito importante trazer esses perfis juntos também. Coordenador BIM, né, como que vai funcionar esse fluxo de coordenação também. O BIM Manager também tem a responsabilidade de fazer toda a organização da equipe. Então ele é o principal agente que vai estar ditando essas estratégias e essa organização. Definir cada responsável ali, definir. Desculpa, pessoal. Definir quem que vai ser o responsável por abrir um fluxo de trabalho, quem que vai validar esse fluxo de trabalho. Observa que ele é um nível muito mais estratégico da metodologia do que efetivamente ali na operação. E além disso, ele tem um ponto muito importante que é o estabelecimento do LOD e do LOI. Se for uma coisa que vai ser contratada a terceiros, ele deve especificar isso muito bem. Agora, se uma empresa contratar a sua empresa para desenvolver o projeto, ele vai ser o responsável de verificar essas informações do LOD do LOI lá no documento do cliente e fazer com que sua equipe trabalhe dentro desse padrão. Ou seja, o LOD e o LOI, pessoal, é a ideia do nível de informação que a gente vai ter no nosso modelo e também do nível geométrico que a gente vai chegar. Em aulas anteriores eu também falei desse LOD e do LOI. E a gente também tem a questão do LOIN hoje, trazido aí pela 19650, que é o nível de informação necessário para estar desenvolvendo o projeto. Um exemplo prático aí do BIM Manager, eu também vou mostrar lá dentro do ambiente comum de dados, mas seria a ideia da coordenação e gestão macro, né, do projeto. Por exemplo, um projeto que tem aí 15 disciplinas, várias edificações, ele é o responsável por ter esse olhar mais estratégico e manter tudo aí nos conformes para entregar resultado ao cliente final. Então vamos lá, voltando aqui ao exemplo do BIM Coordination, ou do coordenador BIM, vou mostrar aqui para vocês como que funcionaria. Esse aqui já é o ambiente federado, né, com as disciplinas que eu comentei para vocês. Aqui a gente consegue fazer as interferências. Então eu posso selecionar aqui uma disciplina em específico. Vou pegar aqui o S4. Vou pegar aqui com todos os modelos. Aí ele vai fazer a checagem da interferência. Se eu quiser colocar aqui um valor para sair, né, do valor de interferência, eu posso colocar aqui, ó, 10 milímetros, por exemplo. Então ele vai pegar interferências superiores a isso, né, inferiores a isso, né, na verdade. Deixa eu só confirmar aqui como que tá. Ó, acima de um valor de 10 milímetros. Então, abaixo de 10 milímetros ele vai desconsiderar. Perfeito? Observe que aqui até mudou. Então ele vai fazer esse Clash Detection, vai verificar as interferências que tem aqui no projeto.
cada clique aqui eu vou selecionando essas interferências, seleciono aqui, então como papel de coordenador BIM, ele vai vir aqui e vai criar um problema. Esse problema aqui vai ser um problema de clash detection, né? Então vocês podem vir aqui em tipos e criar um clash. E na hora que cria esse problema, você já direciona para a pessoa e a pessoa faz a correção. Então esse aqui, só para a gente exemplificar, é uma das funções do coordenador BIM dentro do projeto. Agora, pensando aí no gerente BIM, ou BIM Manager, né, também como conhecido, o BIM Manager vai ser responsável por toda a estratégia desse ambiente. Então, ele que vai bolar toda a ideia ali de estruturação de pastas, vai ter ali a ideia de quem que pode acessar o que dentro do projeto, tem todo o nível de permissões, né? Um ponto muito importante são as revisões, onde a gente tem os fluxos de trabalhos aqui bem definidos. O BIM Manager vai ser responsável por fazer essa configuração, né, essa determinação de como que vai acontecer esse fluxo de trabalho. Normalmente também tem um especialista BIM junto do BIM Manager para fazer algumas coisas de auxílio a ele, tá? Por exemplo, o BIM Manager pode chegar lá e determinar o fluxo de trabalho, mas o especialista BIM vai vir aqui e vai determinar como que vai acontecer isso dentro da ferramenta, tá? Na verdade, ele vai colocar, vai tirar ali da ideia, né, do BIM Manager, como ele supôs lá na documentação, e vai trazer para o ambiente. Pode acontecer isso também. E um ponto a destacar, tá, pessoal? Em empresas menores, a gente tem o BIM Manager fazendo a atuação de BIM Manager e BIM Coordinator ao mesmo tempo. Isso vai depender muito da organização da empresa. Então aqui, por exemplo, vou mostrar um fluxo de trabalho para vocês, onde a gente tem aqui o processo de criar, né, um fluxo de trabalho. Então o BIM Manager determinou lá um fluxo para mecânica. Aí pode ser que ele mesmo configure isso ou pode pegar a ajuda aí de um especialista BIM para auxiliar. Então aqui, quem que vai iniciar o processo, né, da submissão da revisão. Então aqui a gente tem que o projetista, o modelador, o especialista ou até mesmo o engenheiro pode iniciar esse fluxo. Agora, quem que vai revisar? Aqui tem os nomes específicos das pessoas que podem revisar ou então um líder de disciplina mecânica. E quem que vai aprovar final? É a parte aqui nessa segunda etapa é pensando um pouco mais técnico, tá? E essa última etapa já é um pouco mais pensada na ideia do BIM. Então aqui tem um nome específico, né? No caso aqui seria eu, o Hugo Aleixo. E aqui a gente tem ainda que o coordenador BIM ou o gerente BIM podem fazer essa aprovação final quanto à metodologia BIM. Então observa que o papel do BIM Manager é muito mais estratégico. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Seguindo aqui, o último é o BIM Specialist, ou seja, o especialista BIM. Esse especialista BIM, ele ajuda todo o processo a acontecer de fato. Ele vai trabalhar não só ali auxiliando o BIM Manager, o coordenador, né, o modelador, ele vai ser o responsável por procurar melhorias, tentar aumentar a produtividade da equipe, pode mexer com automações, análise de dados, ele pode desenvolver pontos bem customizados para a equipe de modelagem, conseguir um resultado mais produtivo, né, vamos assim dizer. E aí eu trago como exemplo prático aqui para vocês a criação de rotinas Dynamos para quantificação e também a questão de dashboards em Power BI. Então é um exemplo aí que o BIM Specialist pode trazer, né? Ele é muito visto como um inovador técnico, né? Ele vai buscando melhorias ali em cada ponto e vai auxiliando ali todos os perfis BIMs aí que a gente falou anteriormente. Então veja que o papel dele é fundamental também para a gente ter evolução, né? E principalmente aumentar a produtividade da equipe. Pessoal, esses são os 4 perfis BIMs mais importantes que a gente tem hoje no mercado, tá? Tem outros, lógico, né? Mas a gente vai limitar a esses aqui, que esses são os mais importantes. Os demais são praticamente ramificações desses perfis que a gente tem. Vou mostrar um exemplo aqui do BIM Specialist também na prática para vocês, tá? Quando a gente tem o BIM Specialist,
a gente pode pensar aí no Power BI, né? Vou abrir o Power BI aqui para vocês verem como que seria. Então, o Power BI pode ajudar em várias frentes dentro do processo de projeto. E aqui eu vou estar abrindo para vocês entenderem como que o perfil, né, do especialista pode ajudar, né, dentro desse Power BI aqui. E é lógico que ele vai ter um conhecimento maduro sobre a metodologia BIM para fazer a extração de dados e ver ali pontos de melhoria. Então, ele é papel fundamental aí para aumento da produtividade da equipe, tá? Ó, aqui como vocês podem ver, é uma questão de puxar dados do próprio modelo BIM, né? Então aqui a gente tem a evolução voltada às issues, né? Isso aqui é o decorrer de todo o período de projeto, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem os status das principais issues. Observa que a principal issue que a gente tem no modelo é de coordenação, né? Ou seja, de compatibilização, clash detection. Que aí a gente prevê isso antes de levar para a obra. E esse projeto aqui é um projeto gigantesco, tá, pessoal? É um projeto metroviário onde a gente tem várias disciplinas envolvidas e várias estações e também até mesmo o pátio. E aqui já está voltada a questão de extrair os KPIs. Então aqui a gente está focando muito no tempo médio que a equipe está levando para fechar as issues, que seria de 8,47 dias, né? Ou seja, quase 9 dias aí, 8 dias e meio, né? Para fechar uma issue. E a gente também está focando muito no percentual de fechamento dessas issues e no percentual também da criticidade que a gente adicionou como parâmetro ali para fazer a verificação. Então, o especialista BIM ajuda muito nesse sentido, verificar pontos de melhorias ali para levar ali para o BIM Manager e o BIM Manager bolar uma estratégia para que a equipe consiga atingir melhor produtividade e maior eficiência na entrega final do projeto. Então vamos voltar aqui para o nosso slide e dar sequência aqui e entender um pouco mais de como que a gente consegue ver esses perfis, né, com o seu foco principal, a entrega e as ferramentas chaves, né, que esses perfis estão trabalhando hoje no mercado de trabalho. Então vamos para o primeiro aqui que a gente falou. O primeiro perfil seria o de modelador BIM. O foco principal do modelador BIM, resumidamente, é fazer a modelagem, fazer a execução técnica, trabalhar ali na operação, modelar, extrair a prancha, né? Extrair o quantitativo. E as principais entregas do modelador BIM são o modelo 3D, né? Ou seja, a construção virtual com todos os dados ali pertinentes à execução ali no canteiro de obra. E a ferramenta-chave para o modelador BIM, a principal delas é o Revit, tá? Temos o ArchiCAD também, que é uma ferramenta muito poderosa, mas hoje no mercado de trabalho a principal ferramenta é o Revit da Autodesk. Já o coordenador BIM, a gente tem como foco principal do coordenador BIM dar fluidez para o projeto e fazer a compatibilização. Uma das principais entregas do coordenador BIM são os relatórios de interferências. E uma ferramenta-chave para o coordenador seria o Navisworks, que faz toda essa parte de compatibilização de projetos, e o ACC, onde eu mostrei para vocês toda essa questão também de compatibilização de projetos dentro do ambiente comum de dados. Já o BIM Manager é interessante entender que o foco principal dele é estratégico. Então ele vai trabalhar muito na gestão de processos da metodologia BIM. Então, quais são essas principais entregas que o manager vai entregar dentro do que tange a metodologia BIM? Ele vai entregar documentos com padrões, ou seja, o BEP, ele pode determinar o BIP quando for a implementação do BIM. O BEP, pessoal, para quem não entende ainda a sigla, é Plano de Execução BIM. Cada projeto tem um plano de execução. E nas aulas anteriores aí também, vale a pena vocês assistirem, eu fiz uma aula voltada somente ao BEP, tá? E uma ferramenta-chave muito importante para isso seria o Autodesk Construction Cloud, que é o CDE. Já o BIM 360, que eu trago aqui como exemplo, ele está sendo descontinuado, mas o ACC é a evolução do BIM 360.
Já o especialista é muito mais na inovação técnica e dando suporte ali, né, para toda a equipe, voltada aí a aumento de produtividade. Esse é o foco principal do especialista BIM. E a principal entrega, a entrega dele, né, seria essa interação entre o projeto para melhorar a produtividade e as automações, né, para ganho de produtividade. Já a parte de ferramentas-chave, a gente tem o Power BI, que eu dei exemplo aí para vocês, programação principalmente, o Dynamo, a gente tem a programação mais visual, e o Python ali já é uma programação mais de código, tá? Então, a gente fazendo esse comparativo, né, das responsabilidades e interdependência dos perfis BIMs, a gente chega nesse resultado aí, trazendo os principais pontos aí para vocês entenderem de uma maneira mais resumida. E a ideia, né, da gente ter esses perfis BIM é para que a gente consiga ter uma colaboração contínua. E cada perfil BIM vai complementando o outro para chegar num resultado muito mais eficiente para toda a equipe, né, para conseguir entregar um empreendimento, né, ou projeto com eficiência. E toda essa interdependência que a gente tem entre esses perfis que eu fui falando, né, a vocês, que um auxiliava o outro, o sucesso do projeto vai depender muito dessa sinergia entre todos esses papéis da metodologia BIM que eu trouxe aqui para vocês. Dando sequência aqui, eu trago a ideia de um crescimento profissional, pessoal, para vocês entenderem como que funciona, né, a evolução de um perfil BIM que começa ali inicialmente. Lógico que ele pode começar em uma outra etapa. Eu mesmo, por exemplo, comecei como modelador BIM, passei por coordenador, passei pela gerência, né? Também fui especialista e hoje eu tenho a minha empresa justamente porque eu consegui absorver cada, cada pedacinho ali de cada perfil BIM para me chegar num resultado que eu tenho hoje voltado à metodologia, né? Que são entregas eficientes, com ótimos prazos, né? E não perdendo, lógico, a qualidade. Que qualidade é um ponto que a gente sempre deve ter, não é um diferencial da empresa, é uma obrigação, né? E assim, voltado ao modelador BIM, a gente tem o domínio principal voltado às ferramentas e softwares, né? Também tem que ter o entendimento da norma, mas a ideia principal é fazer cursos voltados a softwares de modelagem. Por exemplo, Revit avançado, né? Ele tem que entender ali toda a parte das NBR e os padrões BIM para colocar ali dentro da sua modelagem. Então, esse é o foco principal aí do modelador BIM. Então, iniciando a carreira, quem está começando pode começar por esse papel dentro da metodologia BIM. Agora, fui modelador, estou querendo evoluir como BIM Coordinator ou então até mesmo um especialista BIM. Então, o que vocês vão procurar se vocês quiserem transformar em um coordenador BIM? Vocês vão ter que ter uma visão mais multidisciplinar do projeto. Vocês vão ter que verificar compatibilização de projetos, verificar as interferências. Então, é interessante vocês fazerem treinamentos voltados à compatibilização, principalmente a ferramenta Clash Detection. Temos softwares aí como Navisworks, temos aí o Autodesk Construction Cloud, que também é capaz de realizar isso. Algo, sou BIM, modelador BIM, agora eu quero ser especialista BIM. Então aí você vai começar a entender um pouquinho mais de programação, entender como as ferramentas BIM interagem entre si para você dar suporte todos os perfis BIM dentro do processo, né, da metodologia BIM no desenvolvimento do projeto. Então vocês vão entender um pouquinho mais de programação, entender mais de dados, né, para você fazer coletas de dados do que o modelador está fazendo para você tentar melhorar a produtividade dele. E vamos supor que você já passou por essas três e quer chegar na parte de gerência, né, de BIM Manager. Aí você vai ter que desenvolver um ponto muito importante que é a questão da liderança. Você vai trabalhar com pessoas. Então, vocês vão começar em um ponto que vai ser mais macro, estratégico, né, para a empresa, no que tange a metodologia BIM. Então, eu aconselho vocês até mesmo fazer uma pós-graduação ou um treinamento voltado a uma mentoria com a pessoa que já tem essa capacidade, né? Talvez a mentoria seja até mais interessante, porque a mentoria,
a pessoa te traz uma coisa muito mais prática do que uma pós-graduação vai te entregar. E você tem que fazer, desenvolver, né, suas habilidades para conseguir ali gerenciar pessoas, que é um ponto muito delicado, né, dentro de uma organização. E uma dica que eu trago aqui para vocês, né, de como evoluir do modelador para o manager, né? Você não pode apenas dominar o software, né? Você tem que entender todo o processo de trabalho no que tange a metodologia. E também um ponto muito crucial, entender de pessoas, porque é um ponto muito importante e é um ponto muito estratégico para que a metodologia seja implementada de maneira eficiente. Então, no BIM a gente tem muito esse foco, né? Pessoas, tecnologia, né? Para interagir ali num processo da metodologia BIM para chegar num resultado eficiente. E aí eu trago aqui para vocês também a questão do futuro do mercado digital da construção civil, né? A gente tem aí a internet das coisas e gêmeos digitais, né, que é o BIM 4.0, o pessoal está chamando assim. Ou seja, isso aqui vai muito lá na parte de uso e operação. Isso aqui são tendências, tá, pessoal? É coisa que a gente está mais caminhando, né, inicialmente, pensando assim. Mas aí lá na parte de uso e operação, por exemplo, eu instalo um sensor na bomba e ele vai mandando esse sinal lá para o meu modelo virtual, onde eu posso ver se essa bomba vai entrar em falha, eu posso prever, né, ter maior previsibilidade do que vai acontecer com essa bomba lá no canteiro, né, na minha edificação, no meu modelo virtual. Temos a inteligência artificial para tentar otimizar vários pontos de desenvolvimento do meu projeto. E também temos a questão de sustentabilidade, onde a gente consegue fazer várias simulações energéticas voltadas aí ao nosso empreendimento, ou seja, fazer estudo aí de onde o sol nasce, onde ele se põe, para ver ali o posicionamento das placas, né, para a gente ter maior eficiência energética dentro do nosso empreendimento. E pessoal, o profissional BIM do futuro é quem entende de processo e não de software, tá? Quem trabalha com metodologia BIM hoje e está focado só em software, muda o seu mindset e começa a entender muito de processo. Independente se você está projetando ou não, começa a pensar nisso que você começa a se destacar no mercado de trabalho. Porque às vezes a pessoa que está fazendo a modelagem, né, que está fazendo o projeto, não gosta muito de trabalhar com coordenação. Ele nasceu para aquilo ali, né? Gosta de fazer a modelagem, é o que ele gosta. Então foca também não só no software, foca também em entender o processo para você estar ali contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento da metodologia dentro da organização. Pessoal, e a questão no BIM, o seu lugar é onde suas habilidades criam valor para o projeto. É o que eu acabei de falar. Se vocês têm ali como principal foco entregar um resultado e sabe que você é bom naquilo, foca naquilo, gera valor, se cresça mais, né, cada vez mais com essa habilidade, que você vai estar contribuindo no seu ponto específico ali dentro do perfil BIM para agregar valor no projeto final, para melhorar, né, essa eficiência de entrega. Então, pessoal, deixo aqui para vocês a principal pergunta: qual o perfil BIM mais combina com você? E se você já atuou em algum desses papéis, podem deixar aí nos comentários que a gente pode estar fazendo uma discussão aí em relação a isso. E não deixa de deixar seu comentário aí, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade aí que vem transformando a construção civil. Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês com todo esse conteúdo aí voltado aos papéis do BIM, né? Aos papéis BIM, né, dentro de uma organização. Deixo o meu QR Code aí para vocês terem acesso às minhas redes sociais e peço aí para vocês de não deixe de deixar seu comentário aqui, se inscrever no canal e mande também para aquele colega, né, compartilhando se essa aula faz sentido para ele começar a entender todo o processo da metodologia BIM. E lembrando que aqui a gente tem várias aulas
e são gratuitas com o intuito mesmo de disseminar o conhecimento da metodologia BIM. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.